Agora vamos falar de esporte. Carlos Alberto Padilha comenta os fatos do mundo esportivo. O Grêmio parece ter reencontrado o bom futebol de 2015 nesta temporada de 2016, principalmente com a liderança do Pedro Jeromel, que no momento é o principal jogador do setor defensivo do Grêmio e também do futebol brasileiro. O técnico Dunga deveria, na minha opinião, convocar o jogador para a seleção brasileira pela qualidade que tem sido, não só no setor defensivo, mas também aparecendo como surpresa na parte ofensiva, sendo muito importante para o time do Grêmio. Outro jogador que deu mais estabilidade no setor de meio campo e protegendo a defesa é o volante Wallace, jogador de muita qualidade, que inclusive tem marcado gols. Marcou 2 gols contra a equipe do Passo Fundo no Campeonato Gaúcho, colaborando para as atuações importantes do setor do meio campo do Grêmio, e é dúvida para o jogo de amanhã contra a LDU no Equador pela Libertadores da América. O Grêmio vai para o jogo mais importante do ano nesta quarta-feira em Gramado equatoriano. Empate e vitória são fundamentais para o tricolor. Uma derrota praticamente aumentaria o drama com relação à possibilidade de classificação, já que o Grêmio ficaria em situação delicada para buscar a vaga. Tem ainda o Toluca no estádio da Arena, mas dificilmente o Grêmio alcançaria a classificação. Por isso, passa por uma vitória ou um empate contra a LDU, a classificação do time do Grêmio nesta quarta-feira. Com relação ao Internacional, parece ter reencontrado também o bom futebol ausente na temporada de 2016. O Internacional foi muito criticado, o trabalho do Argel Fuchs, foi colocado à prova, inclusive se falava na demissão do treinador, mas nos últimos jogos o Inter tem feito atuações convincentes e goleado os seus adversários. O Anderson finalmente apareceu o seu futebol desde que veio do futebol do exterior. O Andrigo passou de promessa a ser uma realidade. No setor de ataque também, vale ressaltar as boas atuações do Eduardo Sacha, jogador que taticamente é muito importante para o time do Internacional. Aliado a toda essa situação com relação ao meio campo e ao ataque, também o setor defensivo do Internacional se estabilizou, principalmente com a liderança técnica do Hernando, que é um jogador de maior qualidade que o Paulão, que tem mais vigor físico, um jogador que realmente tem mais liderança no Internacional. O que se percebe também é que o Inter está esquecendo um pouco do D'Alessandro, jogador que acabou indo para o River Plate da Argentina, era o principal jogador do Internacional. Se percebe que o Internacional está jogando de uma forma mais diferente do que vinha atuando com o D'Alessandro, jogador que marcou época no Internacional, foi embora, e o Internacional nos primeiros jogos ainda se ressentia do seu principal jogador. O São Luís tem jogo importante na próxima quinta-feira em Juí contra a União Frederiquense. O time do Jair Galvão ainda não passou ao torcedor toda aquela confiança de que vai ser um dos fortes candidatos à conquista da vaga do Campeonato Gaúcho de 2017. São Luís tem oscilado muito na competição. Fez uma grande atuação contra o Caxias, venceu por 1-0, um adversário muito forte, mas na sequência acabou perdendo para o União Frederiquense fora de casa com uma fraca atuação, principalmente no segundo tempo. Nesta quinta-feira, pega o União em casa e precisa vencer. O São Luís tem a União Frederiquense no estádio 19 de outubro e depois o Tupi de Criciúmal. 2 times que estão próximos dele na tabela de classificação. Inclusive o Tupi supera o São Luís, nesse momento o 3º colocado, e o União também está próximo na tabela de classificação. O Jair Galvão tem mais jogadores à disposição, mais reforços no elenco do São Luís. As chegadas do Vinícius Chimbica, atacante que foi artilheiro do Glória Vacaria no Campeonato Gaúcho, e do volante Reinaldo, do Cruzeiro de Porto Alegre, vão incorporar o elenco do São Luís, que carece ainda de reforços. Outro jogador de muita qualidade que também está chegando é o meia Guto Dresch, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo São Paulo de Rio Grande. Com esses 3 jogadores, o São Luís, sim, passa a ganhar mais condição de um time que pode buscar a classificação para a disputa do Campeonato Gaúcho. Paulo Baier tem feito boas atuações, mas ainda não é aquele jogador que pode ser decisivo para o time de São Luís. Tem sido importante em alguns jogos, tem desfalcado fora de casa, mas ainda está devendo uma grande atuação com a camisa do Sport Clube São Luís. A Associação Juí Futsal faz sua estreia no Estadual Série Bronze no próximo sábado, jogando contra o Cometa em Jaboticaba. A equipe fez 2 apresentações, 2 amistosos preparatórios a essa competição e deixou boa impressão. Perdeu
fora de casa para a Associação Santiaguense de Futsal, mas em Juí venceu por 5-3, devolvendo o placar do jogo em Santiago. No primeiro tempo, o time não teve uma grande atuação, mas cresceu muito na etapa final. O Jacques Schultz é um treinador de muita qualidade, um estudioso do futsal, conhece muito bem, armou bem sua equipe. A equipe juense tem grandes possibilidades de fazer uma grande campanha no estadual de futsal Série Bronze. O importante é começar com um bom resultado já neste final de semana, para no jogo do dia 23 de abril, em casa, contra a equipe de Casca, levar o seu torcedor até o ginásio de esportes. O torcedor de Juí gosta do futsal, sempre gostou do futsal e, sem dúvida alguma, deve dar seu apoio para o representante juense, que está colocando novamente Juí no cenário do futsal do Rio Grande do Sul. Se percebe uma boa estrutura, uma organização fora de quadra, nos bastidores, para que realmente Juí não só volte a participar do Campeonato Estadual de Futsal Série Bronze, mas seja um protagonista nesta temporada. Para esta quarta-feira, previsão de chuva, mínima 20, máxima 25 graus. Quinta-feira, segue com chuva, mínima 19, máxima 30 graus. E para sexta-feira, sol, mínima 20, máxima 30 graus. E um ônibus da empresa Reunidas pegou fogo nesta segunda-feira, na BR-285, aqui em Ijuí. O coletivo fazia a linha Uruguaiana-Vacaria e transportava 36 passageiros. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista percebeu uma pane no ônibus e decidiu parar o veículo no acostamento, no quilômetro 472 da BR-285. As chamas começaram em seguida. Entretanto, os ocupantes do ônibus conseguiram sair sem lesões. Os bombeiros de Juí foram acionados para combater o fogo, mas o ônibus teve perda total. O trânsito ficou parcialmente interrompido. Comissão do impeachment aprova relatório que recomenda a continuidade do processo de impeachment de Dilma. Foi um longo dia na comissão. Ainda de manhã, o relator voltou a defender a continuidade do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. São fortes os indícios de que as transações financeiras relatadas constituíram um tipo de financiamento bancário, configurando a prática do crime de responsabilidade. Não podemos aceitar que eventuais desavenças políticas ou motivos pessoais maculem um processo que é legítimo. Uma decisão colegiada dessa comissão, em resposta ao clamor da sociedade que exige da presidente a correta aplicação dos recursos públicos. A defesa da presidenta rebateu mais uma vez e disse que não existem provas contra Dilma. Na dúvida, se apura. Na dúvida, não se abre um processo que tem como resultante uma sanção gravíssima que afastar um presidente da República legitimamente eleito. Não há mínimo de prova. Palavra Vossa Excelência. Mínimo de prova da má-fé da Presidente da República. Mínimo. Este relatório, portanto, neste passo, para a história, é a demonstração de que não há crime de responsabilidade praticado pela senhora Presidente. Depois disso, os líderes puderam falar. E é o que acontece neste momento. PT e PCdoB contra o impeachment. E PSDB e DEM a favor garantem Estados Unidos. Outros reconhecem a divisão. Líder do maior partido da Câmara, Leonardo Pisciani, liberou a bancada do PMDB. Cada um vota como quer. Outros partidos com peso na decisão, como PSD e PP, também dizem ter divergências internas. Politicamente, a presidente tem responsabilidade pela crise. Da mesma forma que receberia os aplausos se estivéssemos vivendo um milagre. Crime de responsabilidade é algo tão grave que não pode haver dúvida, por menor que seja, apenas certeza. E esse não é o presente caso. Que Deus nos ilumine, que nos dê consciência para sairmos bem dessa história. Aqui escutei o meu ex-ministro Aguinaldo. E é claro, ministro, com todo o seu respeito ao deputado Aguinaldo, é claro que o ministro sai em defesa de um governo do qual ele participou. É isso que nós buscamos, fazer um novo recomeço, um recomeço que pode ser um final feliz para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações. Por isso, nós estamos com a maioria dos deputados do PSD pelo impeachment. A votação do relatório foi às 8h30 da noite e foi rápida, 38-27 pela continuidade do processo de impeachment. E Michel Temer antecipa a votação final e fala como se a abertura do processo contra a presidente tivesse sido
aprovada. Eu quero, neste momento, me dirigir ao povo brasileiro para dizer algumas das matérias que penso devam ser por mim agora enfrentadas. Recolhi-me o quanto pude, mas evidentemente nesse período fui procurado por muitos que estão aflitos com a situação do nosso país. Mas agora, quando a Câmara dos Deputados decide por uma votação significativa declarar a autorização para a instauração de processo de impedimento contra a senhora presidente, muitos me procuraram para que eu desse pelo menos uma palavra preliminar à nação brasileira. O que eu faço com muita modéstia, com muita cautela, com muita moderação, mas também em face da minha condição de vice-presidente e, naturalmente, de substituto constitucional da senhora presidente da República. Confesso que, ao depois, quando resolvi mandar a gravação para um outro amigo, houve um equívoco e foi para um grupo que acabou divulgando esta matéria, né? Mas eu reitero que aquilo que disse seria exatamente o que eu fiz no passado, continuarei a fazer, dependendo do que acontecer, no dia 17, e verifiquem na gravação que respeitosamente me dirigi ao Senado Federal, dizendo, apesar da decisão, da eventual decisão que hoje se dê, ainda temos que cautelosamente aguardar a decisão do Senado Federal. Michel Temer vazar, ou esse áudio ser público, ou ele ensaiar um discurso, praticamente um discurso de posse, é um desrespeito com o povo brasileiro, com os votos, e é um desrespeito com a democracia, com a Constituição, e é um desrespeito conosco, deputados e deputadas federais, que não demos o nosso voto ainda. Cada parlamentar terá um voto e dará esse voto. E quando este áudio vem a público, ele demonstra um profundo desrespeito aos votos que serão dados pelos parlamentares, assim como aos votos que foram dados pelos brasileiros, porque Michel Temer não tem o voto nem dos parlamentares neste momento e nem do povo brasileiro. Confira agora os destaques da sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira. O vereador Darcy Preto salientou mudanças que devem ser feitas no projeto de lei que exige vigilantes nas agências bancárias. Aos caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento das agências bancárias, dar-se-á no horário das 6 às 22 horas, ou enquanto os equipamentos estiverem funcionando para atendimento dos clientes usuários, incluindo sábado, domingo e feriados, em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal número 7.102, de 20 de junho de 83. Então aqui, vereador César Busdello, quando diz aqui, de autoatendimento das agências bancárias, eu sei que o intuito de Vossa Excelência é de que estejam protegidos ou que esteja o vigilante armado nos terminais, nas agências bancárias. Nós sabemos que tem farmácias, hospitais, e pela redação do artigo, diz aqui, das agências bancárias, né, dos terminais de autoatendimento das agências bancárias. Então, das agências, abrange, ao meu juízo, todas as internas do banco e fora, e aquelas que estão em funcionamento fora do banco, é das agências, porque todas são do banco, né, ou dos bancos. Né. Então, eu creio que nós tínhamos que colocar aqui na redação para ser específico, já que eu sei que o desejo, a vontade do legislador é de que funcione esse tipo de segurança nos terminais que estão instalados nas agências bancárias. Senão terá que ter também lá no hospital HCI, onde tem um terminal, né, e lá na farmácia também teria que ter esses equipamentos aqui para que o vigilante funcionasse. Né. Eu só queria fazer essa ressalva, né, para que a lei não ficasse com dúvida na sua execução posterior. Já o vereador Peronde salientou na sessão da Câmara a situação da saúde pública no município.
Trata-se de uma preocupação que o município de Juí tem que ter. E não podemos pensar em se tornar um elefante branco, uma UPA. É algo que nós acompanhamos mês a mês, ano a ano, e não está pronto e não está ativo as suas atividades. É uma preocupação que nós temos, do qual o governo federal vendeu essa ideia para os municípios, mas os municípios têm que honrar o seu sustento, que é algo muito grandioso. E o vereador Marcos, como mencionou aqui, o rompimento do contrato do HCI com o hospital, que na época o contrato do HCI com o Poder Executivo, que na época o Poder Executivo não tinha a Secretaria de Saúde, que é o nosso postão, e tinha um contrato com o HCI, onde o custo mensal, aproximadamente, posso estar errando, de 90 mil por mês. Só que esse custo não cobria as despesas de manutenção. E se nós olharmos quanto que é o custo hoje do postão de saúde, é muito maior. É muito maior. Talvez o Poder Executivo faltou um melhor olhar para o hospital de caridade, onde era necessário um repasse um pouco maior para pagar seu custo. O hospital é uma entidade sem fins lucrativos, mas é uma empresa, é um CNPJ onde tem custo, onde precisa de recursos para se manter. E em função disto, e o município não cobrir esse custo, ter construído esse postão que é a nossa Secretaria Municipal, que no meu ponto de vista foi errado. Claro que está sendo benéfico ao município, só que a comunidade quer um atendimento melhor, ao invés de ter esse custo lá, por que não repassar para o HCI? Por que não repassar para o HCI, que nós estaríamos num lugar mais seguro, digamos assim? Bom, foi rompido o contrato, a UPA foi instalada em Juí, e nós estamos enxergando o quê? As portas fechadas. As portas fechadas, como bem mencionou o vereador Marcos, existem municípios que fazem uma parceria pública-privada. Existem municípios como Santa Rosa, acho que Santo Ângelo, entre outros, pública-privada, Cruz Alta. Santa Rosa, Santo Ângelo, não foi aberto a UPA. Cruz Alta, sim. Santa Rosa, Santo Ângelo, não. E Cruz Alta foi feita uma parceria público-privada. Só que tem que ver as vantagens disso. Por quê? O custo operacional de uma UPA é do município. Nós não sabemos a dimensão desse custo, que é grande. É grande. O município tem dificuldade para manter o seu postão. Vamos ter que fechar o postão para se direcionar à UPA? Ou vamos manter os dois abertos? Eu quero os dois abertos. Só que a dificuldade financeira para manter isso é astronômica. É grande. E com a situação que anda no nosso país, com as promessas que não são cumpridas, e com uma CPMF que sonham em criar, que não vai ser criada. No entanto, se tivesse um direcionamento exclusivo para a saúde, como era desde o início, há anos atrás, e não foi feito, poderia ser diferente. O CPMF que nós pagávamos há 7, 8 anos atrás, que teria que ser direcionado para um caixa específico da saúde, não é direcionada para um caixa específico. É direcionada para o caixa geral do governo federal. E o que acontece? O que nós estamos vendo. Ontem mesmo foi apresentado na imprensa um hospital no Ceará, lá pronto, montado, com as portas fechadas e criando mato. Essa é a nossa realidade no Brasil que nós estamos vivendo. Talvez por isso que nós vivemos numa crise política onde todos nós sofremos. Os vereadores Rosane Simon e César Busnello lembraram um pedido feito pela Associação dos Artesãos de Juí, que pedem um espaço na Praça da República para guardar o material. Ficamos muito felizes que venham acompanhar a votação hoje da nossa sessão e dizer que, com certeza, todos os colegas vão acompanhar a votação desse projeto, imagino eu, favoravelmente, porque se trata de um gesto singelo do município, apesar de já ser bastante importante, pois é uma reivindicação de todo o grupo. Agora, nós sabemos, colega presidente, que é antiga também a reivindicação desses artistas, artesãos e artesãs, de um espaço onde eles possam colocar os seus equipamentos tecnológicos também, né? Um computador, alguma coisa que, segundo eu conversava com os artesãos, está hoje lá no espaço que a Unijuí assessora
lá na estrutura do antigo Banco que pertencia ao Banco do Brasil. Bem, então, nesse sentido, eu acho que nós temos que seguir perseguindo um espaço fechado, onde, bom, aí chove, final de semana não tem, né, não tem como eles expor. Então, eu acho que é valorizar o projeto, eu acho que é importante ampliar esse espaço de tempo para os artesãos, mas nós não desistirmos de trabalharmos junto à ideia de ter um espaço onde eles possam guardar os seus equipamentos de trabalho e também fazer as exposições nos dias de intempéries, né? Então, nessa linha, eu gostaria de dizer que eu estou parcialmente satisfeita, mas ainda acho que os artesãos merecem um espaço, como nós vimos já em outros tantos municípios, com uma estrutura mais adequada. Quero cumprimentá-los também, porque agora, no dia 18 de março, comemoramos o Dia do Artesão, né? Que é o Dia de São José, oficialmente considerado acho que o primeiro artesão conhecido na nossa história da modernidade. De forma bastante sincera, que esse espaço na praça, em que pese ser um espaço bem situado no que diz respeito ao movimento de pessoas, está na hora de o poder público ter um olhar especial para os artesãos aqui no nosso município. Ou seja, criar um espaço mais qualificado, mais adequado, nesta linha que a vereadora Rosane falava, e a gente tem falado em outras ocasiões, em outras votações, inclusive em uma homenagem que foi feita há 1 ou 2 anos atrás aqui nesta casa. Então, acho que é muito tímida a política pública de só ceder o espaço da praça, em que pese ser um lugar interessante, onde há movimentação de pessoas, mas é muito incipiente, é muito tímido o lugar, considerando o movimento, considerando a renda, a geração de emprego e renda por parte dos artesãos. Está na hora, eu acho, do município ter um olhar mais especial para esta equipe, para essas pessoas que ainda insistem em lidar com este ramo tão bonito, tão interessante, que é o ramo de fazer a arte, que nada mais é do que ser artesão, é fazer de forma prática a arte. Então, a gente pede aí a sensibilidade do poder público municipal para que futuramente tenha aí um olhar melhor, um investimento mais adequado, um espaço, conforme há em outras cidades. Eu estava, só para dar exemplo, no final de semana na cidade de Oberá, na Argentina, Andrei, e eu pude presenciar lá, além de uma pista de skate adequada que tem lá, uma pista de skate para os jovens, também pude presenciar um lugar extremamente qualificado para os artesãos lá daquela cidade argentina. Há exemplos aí, no Brasil afora, de como se faz ou como se deve fazer um espaço nesta linha dos artesãos para que eles possam melhor desenvolver o seu trabalho. Termina aqui o Jornal das 6. Nos encontramos na sexta-feira. Uma boa noite a todos.